Olá pessoal, aqui é o Leonardo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre calor latente, calor sensível e calor específico. Então vamos lá. Calor latente. Vamos imaginar uma situação. Nós temos um bloquinho de gelo. Esse bloquinho de gelo está com uma temperatura inicial. Então T aqui é temperatura, não é tempo. Mas com o decorrer do tempo, com o passar do tempo, nós perceberemos, vocês já viram isso, que ele vai derreter e depois de um certo tempo vai virar água. Então esse gelo ele tem uma certa massa, vai derreter, vai virar água, mantendo a mesma massa. Bom, e essa água obviamente estará a uma certa temperatura que eu vou chamar de TF. Para o gelo derreter, ele tem que, vou colocar aqui entre aspas, ganhar calor, uma vez que calor é energia em trânsito de um ambiente que tem a temperatura maior para um ambiente que tem a temperatura menor. O gelo tem a temperatura menor em relação ao seu ambiente, ao seu redor, logo ele vai receber, ele vai ganhar esse calor. Bom, só que tem um detalhe, uma característica fundamental desse calor latente. Esse calor que ele vai ganhar não vai aumentar a temperatura do gelo. Seria um calor, digamos assim, que vai agir a nível molecular, a nível de configuração atômica molecular do gelo. Então, não seria um calor que elevaria a temperatura do gelo, mas seria o suficiente para que ocorresse a mudança de estado físico. Tá? Então, esse calor que o gelo ganha, no qual não haverá aumento de temperatura do gelo, mas apenas uma mudança de estado físico, tá? Mudança de estado físico. Quando isso ocorrer, eu vou ter uma grandeza associada chamada calor latente. Então, o calor latente ele é o calor necessário para que o corpo de massa m mude de estado físico, mantendo constante sua temperatura. Isso quer dizer que a temperatura inicial tem que ser igual à temperatura final. Isso vai implicar um ΔT. Lembra que delta é variação? Então, delta é variação. Variação de quê? No nosso caso, de temperatura. Então, vai ser zero. Por quê? Temperatura final é igual à temperatura inicial. Delta, que é a variação, vai dar zero. Então, calor latente. Calor necessário para mudar o estado físico de uma determinada substância, mantendo constante sua temperatura. Tá? Esse é o calor latente. Bom, e o calor sensível? O calor sensível, agora nós temos, vamos recapitular, nós tínhamos gelo, o gelo derreteu, virou o que? Água, e agora a água, lembra que nós tínhamos uma temperatura, vou colocar aqui temperatura inicial, essa temperatura é a mesma dessa temperatura do gelo. Tá aqui tudo bem, isso aqui seria o calor latente. É o calor necessário para apenas mudar de estado a água, a uma substância de gelo para água, mantendo sua temperatura constante. Agora virou água. E com o passar do tempo, essa água que ainda está recebendo calor, né, ou seja, a temperatura ambiente está maior do que a própria temperatura da água agora, então ela ainda está recebendo calor, ela vai com o tempo aumentar sua temperatura. Note que agora não estou falando em mudança de estado, mas em mudança de temperatura. A água está fria, ela vai ficando morninha, até ficar quente, até ferver. Então, quando eu falo isso, né, à medida que o tempo vai passando, essa água vai ficando quente. E ela ficando quente quer dizer que ela vai ter uma temperatura final. E obviamente essa temperatura final tem que ser maior do que essa temperatura inicial. Isso vai implicar
E a nossa variação de temperatura vai ser diferente de zero. Só corrigir aqui. Vai ser diferente de zero. Bom, esse calor que a água vai receber de forma a aumentar a sua temperatura ou diminuir sua temperatura, aí depende, mas enfim, vai ter uma variação de temperatura a esse calor que ela está recebendo ou poderá estar doando, não importa, o que importa é que está tendo variação de temperatura, mantendo o mesmo estado físico, a esse calor que chamamos de calor sensível. Tudo bem? Então, calor sensível muda a temperatura, calor latente muda o estado físico. Essas são as duas palavrinhas-chave. Beleza? Bom, calor específico. O que seria esse calor específico? Nós percebemos que a água, vamos colocar aqui, sei lá, um copinho aqui com água a uma certa temperatura, e à medida que o tempo passa, essa água que está nesse copo vai começar a esquentar. Tem uma temperatura final F, TF. Nós sabemos que a variação de temperatura aqui vai ser maior que zero, pois a temperatura final é maior que a temperatura inicial, logo a variação de temperatura é maior do que zero. Bom, isso porque essa água está recebendo calor, energia, que vai aumentar a temperatura de suas moléculas, consequentemente até a evaporação. Bom, esse calor que essa água recebe, nós vamos denotar por que quer dizer calor, e ele vai depender da massa da água, concorda? Porque quanto maior a massa, maior esse calor que a água vai ter que ganhar para que suas moléculas ganhem energia a ponto de aumentar a temperatura. Quanto menor a massa, menor esse calor, e por aí vai. Vai depender também, como nós acabamos de ver, da variação de temperatura. A variação de temperatura é delta. E vai depender de uma constante, que eu vou chamar de C. Por que essa constante? Porque essa constante ela é característica de cada substância. Então, eu vou chamar essa constante de calor específico, porque cada substância vai ter uma característica devido à sua composição, de forma que ela vai ganhar menos ou mais calor para mudar sua temperatura. Então, essa constante eu vou chamar de calor específico. Por quê? Porque ela é específica de cada substância. Então, isso tudo nós resumimos numa equação. Lembre-se que é do primeiro grau. Então, equação do primeiro grau e função do primeiro grau é essencial que você domine isso com facilidade. Te ajudará muito. Então, o que nós temos aqui? O Q é o calor, que no nosso exemplo a água está recebendo, e esse calor vai depender da massa dessa água, óbvio. Quanto maior a massa, mais calor. Quanto menor a massa, menos calor. Vai depender de uma constante que é intrínseca, ou seja, que é específica da água. E essa constante vai me dizer se eu tenho que dar muita água ou pouca água, ou se eu tenho que dar muito calor ou pouco calor para que essa água eleve sua temperatura. E obviamente vai depender da variação de temperatura, tá? Ou seja, quanto maior a temperatura final, quer dizer, maior foi o calor. Quanto menor minha temperatura final, menor foi o calor. Então, recapitulando, esse C é o calor específico, e esse C quer dizer se a minha substância ela vai precisar de muito ou pouco calor para mudar sua temperatura. Tá bom? Então, esse é o calor específico. Aqui nós temos um esqueminha tratando do que nós falamos aí. Vamos pegar um exemplo do gelo. Então nós temos um bloco de gelo a menos 20 graus Celsius, e esse gelo ele vai receber calor, tá? Se ele recebe calor, ele vai, olha só, o gelo ele vai aumentar sua temperatura. O gelo, o bloco de gelo, de menos 20 para 0 grau.
Se ele vai ter uma variação de temperatura, eu tenho calor sensível. Tenho calor sensível, tá? Porque eu tenho mudança de temperatura. Agora, esfreio o gelo de menos 20 até 0 graus. Note que ele continua recebendo calor, tá? Só que a 0 graus, você sabe que o gelo de 0 grau ele passa a derreter até virar água. E note que a temperatura não mudou nesse estágio. 0 graus, 0 grau. O calor que eu recebi foi o calor latente, necessário apenas para ter uma reorganização estrutural de suas moléculas, mas não mexe com a temperatura. Agora sim, após se liquefazer, ou seja, mudar de estado físico, a minha água continua recebendo aquele mesmo calor, só que agora de 0 graus ela foi para 100 graus. Então eu tive uma mudança de temperatura, e se eu tenho mudança de temperatura, eu tenho calor sensível. De 100 graus, olha só que interessante, ela continua recebendo calor, mesma energia. Só que de 100 graus agora, ela continua em 100 graus, só que houve uma mudança de estado físico, de líquida para vapor. Quando há mudança de estado físico, mas mantendo a temperatura, olha só, 100 graus, 100 graus. Mantendo a temperatura, mas mudando o estado físico, eu tenho calor latente. E novamente, agora que ela é vapor, mas eu continuo fornecendo calor para ela, fornecendo energia. E agora ela mudou a temperatura de 100 para 120 graus, eu tenho calor sensível. Então vocês perceberam que se falou em calor latente, palavra-chave, mudança de estado físico. Temperatura constante. Temperatura é quem? É ΔT. Variação de temperatura é igual a zero. Mudança de temperatura nula. Se você falar em calor sensível, nós temos mudança de temperatura. O ΔT é diferente de zero. Pegaram a diferença? São duas palavrinhas-chave que diferenciam esses dois conceitos. Calor latente, mudança de estado, temperatura constante. Calor sensível, mudança de temperatura, mudança de temperatura, logo, variação de temperatura, diferente de zero. E no calor sensível, o estado não muda. Então, enquanto um permanece constante, o outro muda, tá? Pega essa definiçãozinha que ela é importante para vocês aí. Vamos fazer aqui um resumo, tá? Começar por calor latente. Então, calor latente, que você tem que saber, não há variação de temperatura, tá? A variação de temperatura é zero, há mudança de estado físico. Esse calor vai ser dado por M vezes L, onde L vai ser uma constante, e esse L é justamente o calor latente, que vai depender de cada substância, né? Então, o gelo tem uma certa quantidade de calor, o mercúrio, o álcool, enfim, qualquer substância vai ter uma característica, ou seja, vai ter que receber um calor, ou do ar, um calor, dependendo, de forma a ter uma mudança de estado físico. Então, depende da substância. Você tem que entender que calor latente muda o estado físico, mantendo a temperatura igual a zero. Bom, o calor sensível, o que vai acontecer? A variação de temperatura é diferente de zero, há variação de temperatura, mas não há mudança de estado, não há mudança de estado físico. E a sua equação vai ser igual a Q mc ΔT, porque há variação de temperatura, tá vendo? É diferente de zero, ΔT, e esse C, que é o calor específico, ele é específico de cada substância, ele vai dizer a quantidade de calor que aquela substância tem que ganhar para elevar a sua temperatura. Então, cada substância vai ter uma certa facilidade de ganhar temperatura ou de perder temperatura, tá bom? Então, essa é a diferença dos três calores aí.
Espero que tenha ajudado a vocês aí, é um assunto interessante. Deixe nos comentários dúvidas ou sugestões, divulgue o nosso trabalho e até a próxima. Valeu!